Programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal filosófica, o campo inesgotável de sabedoria cósmica, em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas e ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal sideral. Edição de número 58, pensamento do dia: é difícil libertar um tolo das correntes que ele venera. Pensador e filósofo francês Voltaire, 1694 a 1778. Da série Evangelho e Apocalipse de Jesus, como filosofia de vida, programa número 18. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da grande audiência na Terra e nas comunidades siderais. Muito bem, amigos e amigas ouvintes do Luz Sideral, damos continuidade ao estudo e reflexão filosófica do último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus, e não de João Evangelista, que apenas psicografou este livro. É bom ressaltar, porque sempre tem gente fazendo confusão com a autoria do livro Apocalipse, dando crédito a João Evangelista na ilha de Patmos, na Grécia, aos 96 anos de idade, Não, ele apenas relatou o que viu em espírito, se projetou para o nosso tempo de agora e descreveu por meio de muitos simbolismos, porque faltou-lhe certamente vocabulário adequado para aquela época, e porque também não existia ainda a descoberta de muitas coisas, como os aviões de guerra, os canhões e todo o aparato bélico que temos hoje, que João Evangelista relata muito bem no Apocalipse. Então, só para deixar claro, mais uma vez, o Apocalipse é uma carta de Deus entregue a Jesus para toda a humanidade. Mas como entendê-lo? Bom, com boa vontade, oração, pesquisa e simplicidade na alma, podemos pelo menos nos aproximarmos da realidade oculta do simbolismo desse livro e até descobrir mesmo tudo que está escrito nele, pois disse o Cristo: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E quem nos revela é o próprio Cristo planetário e o seu Espírito Santo, ou seja, os verdadeiros benfeitores da humanidade, que no dizer de Humberto Rode, filósofo brasileiro, esses benfeitores são como estações de irradiação de luz e sabedoria cósmica para todos aqueles que se colocarem em suas frequências siderais. Bom, vamos então entrar nesta frequência elevada e estudar hoje o capítulo 11 do Apocalipse, que nos traz como subtítulos: Ordens para medir o santuário de Deus, as duas testemunhas mártires e a sétima trombeta. Tradução atualizada de João Ferreira de Almeida. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átimo que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e professarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e o devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu, que lhes disse: Subi para cá. Subiram para o céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram subir. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele, o Cristo de Deus. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se então o templo de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca do compromisso no seu templo, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e uma chuva de pedras sobre o mundo. Apocalipse de Jesus, capítulo 11, versículos do 1º ao 19. Bom, como sempre, meus amigos, o Apocalipse é emoção e força espiritual do começo ao fim. Não há no mundo livro mais importante na atualidade do que este. Por quê? Porque sem entender o que está escrito nele, é impossível se salvar dos acontecimentos que já estão se dando em toda a humanidade. E vão se intensificar cada vez mais até a volta de Jesus, volta gloriosa e triunfal, né, prometida lá no seu Evangelho, no seu Apocalipse, ao planeta Terra. E vale também para as nações, dizia o grande profeta do Brasil, Alziro Zarua: a nação que souber Apocalipse governará o mundo. E eu completo, provavelmente vai salvar o seu povo, né? Mas estudar o Apocalipse sob o prisma do amor de Jesus, porque se for só para especulação barata, aí vai dar em águas de barrela, e o pior, vai ficar boiando, né? Ou será que Deus não tinha muito o que fazer e resolveu mandar aí uma cartinha ao povo aqui na Terra, né, para apavorar todo mundo? Claro que não. Deus não joga dados com o universo, dizia Albert Einstein. Então tudo tem um propósito, um plano e uma inalienável necessidade no cosmos infinito, entendeu? As coisas no universo obedecem a uma matemática, a um sincronismo muito preciso para ser coisas do acaso, não é mesmo? Bom,
Então vamos analisar de forma respeitosa e ao brilho da filosofia lucideral, que vem do Cristo planetário, a principal estação irradiadora de energia cósmica e sabedoria universal do planeta Terra, como diria o velho Roden. Então, os três temas: ordens para medir o santuário de Deus, as duas testemunhas mártires e a sétima trombeta. Muito bem, medir o santuário é medir a parte pura, verdadeiro, o lado bom de cada ser humano com seu espírito eterno, encarnado ou desencarnado. Foi Jesus quem disse à samaritana junto ao poço de Jacó: Vós sois o templo do Deus vivo. Já as duas testemunhas mártires, a maioria dos estudiosos do Apocalipse concorda que se trata do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E também há quem afirma que se refere a Moisés e a Jesus. Bem, ambas estão corretas porque o Velho Testamento é representado por Moisés e o Novo por Jesus. Então não há incompatibilidade entre uma coisa e outra, não é mesmo? Já a sétima trombeta nos apresenta o sentido literal do que irá acontecer com os governos tresloucados, né, dos homens no mundo. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, isto é, de Deus, e do seu Cristo, e eles reinarão para todo sempre. É o que queremos para toda a humanidade. Então que venha logo este reino de Deus à terra, que aliás não pode ser confundido com nenhuma bandeira religiosa, por mais respeitável que seja. Não. Este reino de Deus sugere que seja um estado de alma na vivência diária de cada um por meio de seus atos em conformidade com as leis universais. Bom, temos também nossos colaboradores de reflexão hoje, Alterlex Jimenez e André Basso. Eu vou começar com o Alterlex, mais conhecido como Alter, que nos fala direto de Sherbrooke, no Canadá. Obrigado pela sua participação, jovem. Olá, meu cara Taíde e prezados ouvintes do Luz Sideral, é um prazer estar de volta ao seu programa e debater então as visões de João no Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia Sagrada. E hoje então a gente fala do capítulo 11, que é um capítulo muito bonito, cheio de imagens e símbolos. E, ao meu ver, se há uma sequência entre o capítulo 10 e 11, eu diria que o anjo do capítulo 10, que tem um arco-íris na cabeça, o rosto cheio de vida, brilhante como o sol, e pés com colunas de fogo, um pé que está no mar e o outro que está na terra. Esse mesmo anjo, ele continua no capítulo 11, após entregar um livrinho a João, ele continua a falar com João. E agora ele dá uma fita métrica para medir as coisas e as pessoas de dentro do templo somente. O jardim do templo e as coisas fora do templo não serão mensuradas ainda. E o que há fora do templo é a cidade, que é chamada de Sodoma e Egito. A cidade, na cidade há dois profetas de vida humilde, que são dois abajur, são como abajur e que ajudam o povo a pensar e a viver. Ou seja, esse tempo que é dado pelo anjo, que ordena a João que não meça ainda o povo de fora do templo, ao meu ver é a própria vida e o tempo limitado que temos para aprendermos, para aperfeiçoar nossa concentração, nossa imaginação e o poder de pensar. Aprender é uma imposição da vida. Ficamos a vida toda aprendendo a ser humano. É diferente da natureza dos gatos, por exemplo, que no momento que nascem já sabem como ser gatos. Nós não. Por essa característica incerta e em transição da natureza humana, é que precisamos dos abajures ou os castiçais, como é dito no capítulo 11. E os espíritos abajures são, afinal, tudo e todos que nos ajudam a pensar melhor. Com destaque, pessoalmente, para os músicos, as bailarinas e os desafiadores da gravidade, como os astronautas e os trapezistas. Influenciamos e somos influenciados, e essa é uma grande habilidade humana. Friedrich Schiller, um alemão pensador do século XVIII, defende no seu livro A Educação Estética do Homem que a arte e a busca pela beleza vão nos sublimar.
Ele diz que, por louváveis que sejam nossas máximas, como poderemos ser razoáveis, bondosos e humanos se falta a faculdade de aprender fiel e verdadeiramente a natureza do outro, se falta a força de nos aprimorarmos de situações estranhas, de tornarmos nosso o sentimento alheio? É a questão de Friedrich Schiller, que propõe então, com a busca pela beleza, a apreciação da arte, que nós sublimamos a nossa natureza humana, façamos dela ainda melhor, da aventura humana. E ainda por fim, ainda cito ainda Antônio Cândido, que ele vai nos dizer aqui sobre o processo de humanização, o que é para ele. Esse é um texto chamado Direito à Literatura. Então Antônio Cândido diz: entendo por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. Todas essas características é entendido por Antônio Cândido pelo processo de humanização. E ele propõe no final a própria literatura como desenvolvimento dessas capacidades. A literatura desenvolve em nós a cota da humanidade, de humanidade, na medida que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Então são duas soluções aqui, a de Friedrich Schiller, a da arte como meio de sublimação, e a de Antônio Cândido, a literatura como modo de aperfeiçoar. Então, obrigado pela chance de falar. Saúdo também os participantes do programa, né? E nos vemos em breve. Até mais. Ok, grato, jovem Alterlex, direto do Canadá. Para Deus tudo é possível, claro. A grande reforma é a das mentes e a do coração por meio da verdade que liberta. Só assim teremos um Brasil melhor e um mundo mais feliz. Bem, agora então eu vou chamar o nosso último colaborador de hoje, o pesquisador e estudioso dos livros filosóficos e sagrados do Oriente ao Ocidente, o nosso nobre amigo André Basso. Ataíde, Alterlex e ouvintes, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na 58ª edição do programa Luz Sideral, em trazer também a minha contribuição. Hoje, estudando o capítulo 11 do Apocalipse do Cristo, na grande série do Evangelho Apocalipse como filosofia de vida. Eu achei bem interessante, e acredito que o ouvinte também tenha achado o mesmo, na reflexão do jovem Alterlex, do Canadá. Este novo reino de Deus e do seu Cristo para sempre implica numa mudança de mentalidade e de ação dos terrícolas para a implantação deste novo governo na Terra. Porque enquanto não houver esta mudança de comportamento do homem, não haverá nenhuma mudança. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, Apocalipse, a toda criatura, e anunciai que está próximo o meu reino. Bom, já se passaram pouco mais de 2000 anos. Alguém pode indagar: mas mudou alguma coisa de lá para cá? Olha, eu respondo que sim. E como mudou? Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro, incluindo os que vivem ainda no céu da terra, que entendem, aceitam e procuram viver o amai-vos uns aos outros de Jesus. Então, a mudança é muito grande, mas não completa, pois para completar esta mudança, terá que haver sim a manifestação do Espírito Santo de Deus. Você já explicou aí também, né, Ataíde, que se trata de almas benfeitoras,
como estações transmissoras de sabedorias e energias cósmicas e de correção de rumo para esta humanidade. Aí está um milagre, porque para esses espíritos iluminados, quintessenciados, integrados na luz sideral do Cristo, não existe impossível, inclusive para expulsar os reprovados da Terra. Aí a mudança será completa, realmente completa, né? Para o novo ciclo que a Terra vai ter que alcançar, novo ciclo evolutivo do planeta, novo céu, uma nova Terra, como está lá no Apocalipse. Bom, e eu quero dizer algumas coisinhas aqui também, referente ao versículo 14 do capítulo 11. É passado o segundo ai, mas eis aqui o terceiro, que cedo virá. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial e estamos no ciclo da Terceira Guerra Mundial. Eu trago um trechinho aqui da 18ª chave bíblica da Volta Triunfal de Jesus, do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, de Alziro Zarur, que ele retrata a grande tribulação como nunca houve e nem haverá jamais no planeta Terra. Diz Alziro Zarur. E aqui começa com a palavra de Nostradamus. Diz Nostradamus, aspas, o anticristo destruirá tudo para a última batalha. Fechar aspas. Centúria 4, versículo 29. E prossegue agora Alziro Zarur. O que é que os homens poderiam esperar depois de tantos séculos de crimes e loucuras? Disse o pensador que, depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. É exatamente o que significa o próximo Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos? Quem poderia implantar nesse mundo a verdadeira paz? Só Jesus e ninguém mais. E ele o fará nesse fim de ciclo, mostrando ao mundo que, muito acima do seu determinismo histórico, permanece para sempre o determinismo divino. E agora eu saio aqui do trecho da 18ª chave e vou trazer os meus comentários. Pois bem, o pior que eu vejo aqui, dentro dessa palavra de Nostradamus, que o anticristo destruirá tudo para a última batalha, veja bem, ele vai destruir tudo para a última batalha. Ué, se destruiu tudo, vai ter a última batalha ainda? É que o pior que eu vejo é a destruição da estrutura psicológica da humanidade, da criatura. Vejam, o primeiro ai, supostamente dito como a Primeira Guerra Mundial, foi o conflito ocorrido entre 1914 e 1918. Nós vemos que deixou milhões de mortos. Quais são as causas desta guerra? A gente fala Primeira Guerra Mundial, né? É até uma piada, porque na verdade o mundo sempre está em guerra mundial. É só analisar a história que nós vemos que o mundo nunca teve sem guerras. Mas vamos considerar a Primeira Guerra Mundial, como muitos querem. As causas da Primeira Guerra, para mim, é a ganância e o poder para manter os seus prazeres. É a vivência do homem ego, né? É o homem que vive na horizontal, se esqueceu da vertical, se esqueceu que é espírito, que é uma entidade espiritual, que deve construir uma identidade dentro desse prisma, daquilo que ele é, o espírito, e não somente o ego, o seu invólucro, a sua matéria, o seu perispírito, o seu corpo, regido pelos 5 sentidos humanos, que alimentam as memórias, que dá uma falsa direção. Lembrando que o ego, ele faz parte, o invólucro material, o corpo. Essa bipolaridade que o ser humano vive na luta do seu ego contra, entre aspas, o seu eu, é um processo natural de evolução. Tem que haver progresso, evolução, mas não estagnação. O Berto Roden dizia, sem resistência não há evolução. Estamos aqui para evoluir. Não podemos menosprezar também o corpo físico e as suas faculdades, principalmente o intelecto. Mas o que não pode haver é o desinteresse para aquilo que realmente nós somos, a nossa verdadeira estrutura, o nosso eu central, a entidade que tem uma identidade única, existencial, permanente, porque o espírito é eterno. Vamos prosseguir. E também as ideologias subversivas, leis cósmicas. São várias essas ideologias.
A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de setembro de 1939 até setembro de 1945, quais são as causas desta guerra também? Repito, ganância, poder, para manter os seus prazeres. E a Terceira Guerra Mundial? Quais são as causas da Terceira Guerra Mundial? É a mesma? É o ego? É as ideologias subversivas às leis cósmicas? Ganância, poder, para manter os seus prazeres. Capitalismo selvagem, comunismo ateu e por aí vai. Os dois, tanto capitalismo como o comunismo, se utiliza do ser humano como objeto de uso transitório, mas os dois sistemas são gananciosos por poder e dinheiro. Por isso o apóstolo Paulo disse, o dinheiro é a raiz de todos os males. O que ele quis dizer não é o dinheiro em si, mas o mau uso do dinheiro. São anticrísticos, sendo arbitrárias as leis cósmicas. São contra o fundador do planeta Terra, o Cristo. Não querem viver sob a direção sábia das leis cósmicas ditadas pelo Cristo. E a organicidade cósmica, formada por entidades que já vivenciam as leis divinas, é óbvio. Os efeitos materiais e psicológicos da Primeira Guerra, meus irmãos, passaram para a Segunda Guerra. E os da Segunda Guerra passaram para a Terceira, os efeitos psicológicos, que está em andamento, girando como uma bola de neve. Toda essa estrutura, vejam, uma coisa desencadeia a outra. Os meios de comunicação campeiam no mundo a desanimar as criaturas, na maior parte, pelo medo ou gerando frugalidades, distraindo as massas. São empresas que geram cabide de empregos e têm que se sustentar, mesmo que aos trancos e barrancos, invertendo os valores humanos, criando desânimo e gerando a frustração existencial, o grande mal do terceiro milênio. Mas é temporário, em muitas criaturas. Raríssimas exceções dos meios de comunicação que trabalham para a construção do ser integral. A política, cada vez mais se enriquecendo pelo Estado, faz de tudo para perpetuar no poder, com altos salários, as brigas e as discussões, mas trabalho mesmo a gente não vê. Propriamente não se vê trabalho, é briga o dia inteiro. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, todos pensando em alimentar a sua empresa, o Estado, para manter esses altos salários. E o poder, a ganância, a luxúria e etc. É a vivência no ego periférico, salvo raríssimas exceções, um aqui, acolá, tentando fazer o bem para a sociedade comum. E a ciência, em grande parte, tem colaborado também para o conforto de muitos, está trabalhando para o progresso dos povos, mas a parte obscura da ciência está trabalhando para a destruição das criaturas, com seus engenhos bélicos, destruição em massa, armas bacteriológicas e também sistemas tecnológicos, nos quais nem conhecemos. Existe o lado bom e existe o lado mau. Toda regra tem sua exceção. Alziro Zarur traz à memória, nossa, esse importante assunto, que está lá nas obras póstumas de Allan Kardec. Aspas. São chegados tempos preditos da renovação da humanidade. As instituições arcaicas afundarão em ondas de sangue. É preciso que o mundo velho seja destruído para que uma nova era seja aberta ao progresso. Fecha aspas, ponto. E diz Alziro Zarur, ninguém evitará o próximo e último Armagedon desse ciclo. Cumpre-se, portanto, o que predisse o profeta Isaías no capítulo 24, versículo 1 a 6. Aspas. Eis que o Senhor devasta e desola a terra, transforma a sua superfície e lhe dispersa os moradores. O que sucederá ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e de todo saqueada, porque o Senhor é quem profere esta palavra. A terra pranteia e definha, o mundo enfraquece e agoniza, tremem de medo os poderosos da sociedade. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram os mandamentos do Senhor. Por isso, a maldição consome a terra, e os seus habitantes se tornam culpados. Por isso, morrerão queimados os habitantes da terra, e poucos homens restarão. Fecha aspas, ponto. Veja, por que os seres humanos são culpados? Na maioria, por não quererem fazer a sua autorrealização espiritual, a busca enfrene pela verdade, tornarem-se sábios e depois se santificarem, porque sem verdade não tem como melhorar o espírito. Só ficarão nesse planeta os que permanecerem com Cristo, perseverando até o fim. Portanto, como diz Jesus,
Bem-aventurados os que ouvem e guardam as palavras do meu Apocalipse. E aqui digo eu, do Evangelho também. Então nós vemos aqui que haverá um expurgo planetário. 2/3 da humanidade serão transferidos para esse planeta chamado Absinto. Uns chamam Nibiru, outros falam planeta X. Essas almas que só vivem na horizontalidade, esqueceram da sua verticalidade, unindo com a horizontalidade, esses subversivos às leis cósmicas é que serão expulsos do planeta Terra. Que Deus se compadeça de nós. Na segunda epístola de São Pedro, prossegue aqui agora Alziro Zarur, capítulo 3, versículos 8 e 9, aspas, para Jesus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a voltar, fechar aspas, ponto. E o próprio Cristo diz, aspas, quando eu voltar, porventura, encontrarei fé na terra? Fechar aspas. Fé, meus irmãos, fides, quer dizer fidelidade às leis cósmicas, na vivência ética. É óbvio que Jesus encontrará sim nos corações dos que fizeram a sua autorrealização e sua autolibertação por intermédio do autoconhecimento e pela busca da verdade. Prossegue agora Alziro Zarur. Pela própria palavra de Deus, nenhum homem, nenhum grupo forte, nenhum povo, nenhuma nação superpotência, comunista ou capitalista, poderá estabelecer paz na terra. Isto é obra pessoal e intransferível de Jesus. E a 7ª trombeta do Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, tem a consumação de tudo, que diz, o 7º anjo tocou a trombeta, e se ouviram no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, reinará com quem? Com uma parte da humanidade que sobrou do expurgo planetário. Jesus volta para aqueles que são seus, que estão com ele integrados nas leis cósmicas divinas. Um abraço a todos. Maravilha, André Basso, obrigado também pela sua participação. E o ouvinte pode voltar a reouvir o nosso programa de hoje, como os demais, né? Até agora são 58 programas de boas reflexões sobre diversos temas, né? Assuntos que interessam aí ao nosso aprendizado ético, moral, intelectual e espiritual. O saber não ocupa espaço, só requer boa vontade e dedicação de nossa parte. E já que falamos bastante hoje em Espírito Santo, benfeitores, eu vou encerrar com um brado de uma quadrinha poética que fiz, dedicada ao índio Flecha Dourada, espírito, e sua equipe de guerreiros da luz, falangeiros, né, no mundo invisível, que diz assim: Irmão Flecha Dourada e seus lanceiros de luz, defendei-nos das investidas do mal. Ó guerreiros da justiça e do amor, dirija-nos para a vitória final, no caminho de Jesus, nosso Senhor, que na terra e no além é o divino estadista que já vem. Salve Jesus, obrigado pela sua audiência e muita luz sideral para todos. Um grande abraço e até a próxima!